E aí, lindos do segundo ano, olha só. Bom, como eu havia preparado para a nossa próxima aula após a prova, seria justamente a resolução, né, da nossa prova. Só que, infelizmente, nós tivemos uma parada aí das nossas aulas presenciais por causa da pandemia que está acontecendo. Então, como somente agora nós estamos podendo retornar às nossas aulas, ainda não de forma presencial, mas aqui por educação à distância, mas eu vou continuar, né, o nosso roteiro, tá bom? Continuar da forma que nós iríamos estar fazendo nas aulas presenciais, só que agora por meio de vídeo, tranquilo? Então, como o roteiro dizia, nós vamos agora para a resolução da nossa prova, beleza? Então, olha só, lembra que lá na tua primeira questão da prova, ela falava justamente sobre uma piscina, que tinha uma piscina retangular, né, que tinha de medidas 60 metros e 80 metros. E ele te pedia justamente a medida da diagonal dessa piscina, ou seja, da diagonal aqui do nosso retângulo. Lembra que se tu vai tirar a diagonal de um retângulo, tu tens aqui, olha só, um triângulo retângulo. Que aqui tu tem uma hipotenusa, que eu vou chamar de x, e tu tem catetos, 60 e 80, beleza? Então lembra comigo que tu pode não ligar para esses zeros aqui, e depois no resultado de x tu coloca um zero, tranquilo? Então vamos lá agora encontrar o valor de x. X ele vai ser igual, x ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, ou seja, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado e os catetos. Então x ao quadrado é exatamente 64 mais 36. Ou seja, x vai ser igual a 64 mais 36 é 100. Ou seja, vai ser a raiz quadrada de 100, que tem valor 10. Mas lembra comigo que como eu tirei um zero, eu preciso adicionar um zero agora. Então, o que era 10 vai ser igual a 100. Logo, a tua alternativa é a tua alternativa 100. É 100 metros a diagonal dessa piscina. Lembra que na segunda questão, tu tinha a trajetória de um barco e tu tinha um ponto P. E aí, o barco ele enxergava o ponto P a uma medida de ângulo alfa. Depois, aqui, quando chegou no ponto B, ele enxergava uma medida de 2 alfa. Mas aí a pergunta era sobre a distância, tá, do ponto, a menor distância entre o ponto e a trajetória do barco. A menor distância sempre tem que ser em linha reta, formando 90 graus com a reta. Ó, vamos lá. Ou seja, essa é a distância que eu quero saber. É como se fosse a altura do meu triângulo retângulo aqui. Tranquilo? Lembra que alfa ele te informou na questão que é 30 graus. 30 graus aqui é 2 alfa, ou seja, aqui vai ser 60 graus. Se aqui é 60, para cá fica quanto? Olha só, isso aqui é um ângulo raso, ou seja, 180 graus. Se é 60, para cá sobrou 120 graus. Tranquilo? Então, tu tem 30 e 120 graus. Logo aqui em cima, para formar 180, a medida da soma dos ângulos internos de um triângulo, falta quanto? Falta 30 de novo. E se eu tenho dois ângulos iguais, eu também tenho dois lados iguais. Se aqui é 2000, aqui também vai ser 2000. Logo, esse triângulo aqui, olha só, tu tem um ângulo de 60 graus, o ângulo de 90 graus, então aqui tu precisa ter 60, 90, para completar tem que ser o 30. Ou seja, tem hipotenusa, tu tem o 30 e tu tem quem? O cateto adjacente aqui. Ou então tu também tem, olha só, 60 graus e o cateto oposto a 60 graus. Tu precisa encontrar o cateto oposto a 60 graus e tu tem a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa eu vou usar seno, só que não vai ser qualquer seno, vai ser o seno de 60 graus. Seno de 60 graus, ele é justamente raiz de 3 sobre 2. Isso aqui tem que ser igual a justamente cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o meu cateto oposto a 60? É o H. Quem é a minha hipotenusa do triângulo? Olha só, é esse lado que tem a mesma medida desse lado, porque eles têm os mesmos ângulos, ou seja, 2000. Logo, esse 2000 pode passar multiplicando o raiz de 3. Logo, H vai ser 2000 vezes raiz de 3, fica 2000 raiz de 3. O 2 já estava embaixo, ele permanece embaixo. 2000 dividido para 2 fica 1000, ou seja, 1000 que? 1000
raiz de 3. Tranquilo, galera? Então vamos agora para a nossa terceira questão. A terceira questão ela é bem simples, ela te falava de uma rampa de 36 metros, tá? Que fazia 30 graus com o chão, e aí ele queria saber a altura dessa rampa, ou seja, essa altura. Vamos lá. Cateto oposto é o que eu quero descobrir, eu tenho quem? A hipotenusa. Logo eu uso seno. Cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar seno. É qualquer seno? Não, é o seno de 30. Lembra que seno de 30 é 1 sobre 2. Cateto oposto a 30 é o H. Hipotenusa, 36. 36 vai passar multiplicando 1. Logo o H vai ser 36 vezes 1. 36 sobre 2. 36 sobre 2, eu vou ter aqui, olha só para ti, 18. Beleza? Logo a resposta da terceira questão seria 18. Olha só, na quarta questão ele te dava um triângulo bem simples e te pedia para encontrar o valor de x. Para encontrar o valor de x, olha só, eu tenho 3 lados, tá? Eu tenho um triângulo que não é retângulo, ou seja, é um triângulo quaisquer. E aí eu tenho aqui, olha só, um ângulo de 60 graus. Se eu tenho um ângulo e 3 lados, eu uso a lei dos cossenos. A lei dos cossenos ela diz o seguinte, que o lado oposto ao ângulo, ao quadrado, é igual a quadrado dos outros dois lados, menos 2 vezes o primeiro lado e o segundo lado, vezes o cosseno do ângulo, ou seja, o cosseno de alfa. Cosseno de alfa nessa situação aqui ele vai ser quem? Cosseno de 60 graus. Lembra que cosseno de 60 graus, quanto vale? Vai ser 1 sobre 2. Tranquilo? Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então vamos lá. Logo aqui, continuando, eu tenho o seguinte. 10 ao quadrado vai ser 100, mais 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. Esse 2 aqui, como daqui para cá está todo mundo multiplicando, posso cancelar esse com esse. 15 vezes 10 vai me dar quanto? 150. Opa, aqui é menos 150. Tranquilo? X ao quadrado é igual a 100 mais 225 vai ficar 325 menos 150. Vamos lá. 325 menos 150, isso aqui vai me dar 175. Quando eu passo a raiz quadrada, x é igual a raiz quadrada de 175. Lembra que 175 é a mesma coisa, se eu fatorar, né? 7 vezes 25. O 25 ele tem raiz quadrada, então ele sai e vai ficar quem? Qual é a raiz quadrada de 25? É o 5 e o 7 fica, ou seja, 5 raiz de 7. Esse é o valor de x na minha questão. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá agora falar da nossa quinta questão. A nossa quinta questão, ela fala justamente aqui, ela faz uma semelhança de triângulos para você. Tá? Mas lembra que eu só posso pegar os mesmos lados. Vamos lá, que eu tenho hipotenusa, base e altura. Hipotenusa, base e altura. Quem é que eu quero descobrir? É justamente o valor de x, ou seja, é a altura. Então vamos lá agora, olha só. Se eu tenho aqui, olha só, nesse triângulo, esse aqui eu quero altura, mas nesse aqui eu não tenho altura. Ou seja, tenho que descobrir a altura desse para poder encontrar a desse. Esse aqui dá para descobrir porque isso aqui é o quê? Um teorema de Pitágoras, tá? Ou seja, se é um teorema de Pitágoras, eu posso tranquilamente fazer isso aqui, olha só, vamos lá. Vai ficar dessa forma, 30 ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais x ao quadrado. Vou chamar essa altura aqui de x. 30 ao quadrado, tu sabe que é 900. Lucas, como foi que tu fez essa conta? Se vai ser 30 vezes 30, eu separo os dois zeros e multiplico os dois 3 que sobrou. Ou seja, 3 vezes 3, 9. Lucas, como é que eu faço 18? Não lembra? Então vamos lá aqui. 18 faz da forma tradicional mesmo, não tem problema. 8 vezes 8 eu sei que é 64, vai o 6. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Desce o 4. 4 mais 8, 12.
vai 1, 3, ou seja, 324. Aqui vai ficar pra gente 324 mais x ao quadrado. Ou seja, logo x ao quadrado, ele é justamente, esse 324 que está positivo, ele vai vir para cá como? Negativo. Se ele vem negativo, vai ficar 900 menos 324. Beleza? Logo, x ele é igual a raiz quadrada, tá? 900, se eu tiro 300, já fica 600. Se eu tiro mais 24, vai ficar 576. 576. Raiz quadrada de 576 vai ser justamente o teu 24. Logo, x é igual a 24. Se x é igual a 24, vamos lá. Agora eu tenho base de um, base do outro, altura de um e altura do outro. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Observa que as bases elas estão dobrando. De 18 está indo para 36. Logo, de 24 também vai precisar dobrar. Se vai dobrar, vai ser quanto? 48. Lucas, eu posso usar essa proporção? Pode sim. E cai muitas questões vestibulares que tu só precisa usar a proporção, nem precisa acabar montando a regra de 3. Vamos agora para a tua sexta questão. Na tua sexta questão, olha só o que vai acontecer aqui. Tu também tem semelhança de triângulos, só que agora tu tem a altura de um prédio e a sombra do prédio, a altura de uma pessoa e a sombra dessa pessoa. Tranquilo? Então, se tu fosse montar a proporção, seria o quê? A altura do prédio para a altura da pessoa. Sombra do prédio para sombra da pessoa. Logo, H seria, olha só, passa 1,6 multiplicando, ficaria 1,6 vezes 7 sobre 0,2. Lucas, eu posso andar essa vírgula para cá e essa para cá? Sim. H é igual a 16 vezes 7 sobre 2. Só andei uma vírgula e uma vírgula. Como está multiplicando, eu posso fazer isso. 16 por 2 dá quanto? 8. 8 vezes 7 vai me dar 56. Logo, a altura desse prédio é de 56 metros. Beleza? Então, olha só, agora para encerrar, nossa última questão é a sétima questão. E ela te dava justamente um teorema de Tales, em que tu tinha que esse lado total seria 12, esse aqui seria 5, esse aqui seria 3, e tu precisa descobrir o x. Lembra que quando envolve o total de um lado, eu também vou precisar pegar o total do outro lado. 3 mais 5, 8. Logo, o total desse lado é 8. Agora, eu consigo fazer uma proporção. Qual é o lado total desse? É 12. Lado total desse, 8. Agora, se eu comecei pelo lado do 12, quando eu for pegar os pedacinhos, eu começo pelo lado do 12 de novo, ou seja, x. Desse lado aqui é um pedacinho, seria o meu 5. Lucas, posso simplificar por 4 e por 4? Pode. 12 por 4 vai dar 3. 8 por 4 vai dar 4. Logo, x ele é igual a... Olha só o que vai acontecer aqui. 5 vai passar multiplicando, então vai ficar 5 vezes 3 sobre... 8 dividido por 4 e não por 2, né? 8 por 4 vai dar quanto? Vai dar 2. Então, fica 12 por 4, 3. 8 por 4, 2. Logo, o 5 passa multiplicando. 5 vezes 3 sobre 2. 5 vezes 3, 15 sobre 2. X ele é igual a 7,5. Beleza? Então, valeu, galera. Espero que logo mais nós possamos estar juntos de novo na sala de aula. Tranquilo? E já sabe, tentem não sentir muita saudade.